E aí, galera, hoje a monitoria é sobre complexo dentino pulpar, né? Mais um conteúdo da disciplina de histologia e embriologia bucal, diretamente de Jericoacoara, né? Vamos falar agora sobre esse complexo. Começando sobre a dentina, nós vamos ter a possibilidade de diferenciá-la do esmalte de diversas formas, tá? Isso é importante por quê? Porque na prova, gente, como nós vamos estudar sobre esmalte dentário e sobre complexo dentino pulpar, aspectos como características, como função, como composição, ele pode confundir isso com vocês. E aí vocês vão errar, né? Se não assistir a monitoria. Mas, vamos lá. A dentina, uma das diferenças dela para o esmalte é o quê? A sua origem. A dentina, ela é originária do ectomesênquimo, ou seja, de um tecido conjuntivo. Diferente do esmalte, que ele é originário do ectoderma. E aí, não sei se vocês lembram, mas na aula de odontogênese eu falei para vocês que a papila dentária ela era responsável pela formação de duas estruturas, de polpa e de dentina, ou seja, do complexo dentino-pulpar. E aí essa dentina ela é avascular, né? Ou seja, ela não tem nenhuma irrigação, não tem inervação e ela é acelular também. Então ela não vai ter a presença de células, certo? A localização ela vai estar na porção de coroa e na porção de raiz, certo? Então, diferente do esmalte, o esmalte só vai estar hoje na porção de coroa, né? Porque a porção de raiz vai ser o cemento. E aí na sua composição, 70% é de material inorgânico. E isso aí já é muito diferente do esmalte. O esmalte, ele tem 97% de material inorgânico, né? 20% de material orgânico. No caso do esmalte, ele só tem 1% de proteínas, né, de material orgânico, e 10% de água, né? E o esmalte só tem 2% de água. Esse material inorgânico, ele é formado principalmente pelo quê? Pela hidroxiapatita. E esse material orgânico é formado principalmente, no caso dessa dentina, de colágeno do tipo 1, né? De fibras colágenas do tipo 1. E aí, essa dentina ela vai ser desenvolvida a partir de quê? De túbulos dentinários. Esses tubos dentinários, eles vão ter uma função muito importante, que é o quê? Que é a de abrigar, né, os prolongamentos odontoblásticos. E a gente vai ver isso adiante para explicar mais direitinho. A cor dessa dentina, vocês lembram a cor do esmalte? Né? O esmalte tem uma cor translúcida, diferente da dentina, que ela vai ter uma cor que branco amarelada, certo? Isso é muito característico. Até mesmo por aqui, ó, por essa imagem, por esse corte, a gente consegue observar tanto a espessura dessa dentina, né, que é a maior porção do dente, quanto mesmo a cor, né? Nós temos uma porção translúcida do esmalte e uma porção mais branco amarelada. E aí, características importantes dessa dentina, ela tem dureza, ela vai ser avascular, ela vai ser acelular, ela vai ter resiliência e ela vai ter elasticidade. E o que é isso? A resiliência é aquela possibilidade, a capacidade de um tecido de, após sofrer uma deformidade, ele voltar para o seu estado original. Então, a dentina, ela vai, através dessas características de elasticidade, que é o ato de, a capacidade de você se deformar, e a resiliência, que é a capacidade de você voltar para o seu estado original, ela vai desenvolver funções importantes para o esmalte, que é o quê? De sustentação e de amortecimento, né? Então, quando você faz exerce uma força sobre um dente, a dentina ela vai amortecer esse esmalte, que ele não tem essas características. O esmalte ele tem dureza, mas se ele cair no chão, ele quebra. É comparado com o vidro, né? Assim, se o esmalte do dente cair no chão, claro que não é assim, né, gente? Mas ele é comparado com o vidro, que apesar dele ser duro, dele ter dureza, ele não tem resiliência, ele não tem elasticidade. E aí nessa dentina nós vamos conseguir observar duas junções, a JAK e a JAD. A JAK é a junção amelo-cementária, então ela vai estar dividindo o quê? O esmalte do cemento. E a junção amelo-dentinária, como o nome já diz, vai dividir o quê? O esmalte da dentina. Tem fotos aqui que a gente consegue observá-las. Aqui, gente, são duas fotos para diferenciar justamente essa deposição de dentina ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não sei se vocês já observaram, se vocês já perceberam, mas a dentina, a dentição decídua, ela é mais esbranquiçada, né? Comparada com a dentição permanente. Então, esses dentes são mais brancos por quê? Porque nós vamos ter pouca dentina e muito esmalte, que o esmalte é translúcido. Então, ele vai dar essa característica para essa dentição decídua, diferente da dentição permanente.
Aqui nós conseguimos observar recessão gengival, erosão e tal, mas não é esse o foco dessa aula. O foco é a gente observar duas características do esmalte: cor e a deposição desse tecido. A deposição do esmalte, ele acontece constante. Ao passar dos anos, você vai continuar tendo deposição de dentina, tá? Aqui não, aqui nós vamos na dentição decídua, como você já vai estar muito novo, a dentição vai estar nova, né? É decídua, nós vamos ter mais esmalte do que a própria dentina, certo? Diferente daqui. E aí, como é que essa dentina ela vai se formar? Vamos relembrar a dentinogênese. Nós vamos ter os odontoblastos. Esses odontoblastos, eles não vão ser formados de uma forma secretor, de uma forma matura, né? Pronto para sintetizar a dentina. Não. Nós vamos ter células mesenquimais indiferenciadas, tá? Por quê? Porque a dentina ela é derivada do ectomesênquima. Essas células mesenquimais indiferenciadas, elas vão se diferenciar em pré-odontoblastos. Depois que esses pré-odontoblastos eles são formados, eles vão se transformar em odontoblastos jovens, tá? E depois que eles vão se formar em odontoblastos secretores. Esses odontoblastos secretores, eles vão, de fato, conseguir sintetizar essa dentina. E aí, para que ocorra essa síntese, essa formação dessa dentina, nós precisamos de quê? De túbulos dentinários, que é uma das principais características dessa dentina. Esses túbulos dentinários, eles vão estar em toda a extensão, desde a junção amelo-sementária até a cavidade pulpar, certo? Até a polpa. E aí, qual é a principal função desses túbulos dentinários? É guardar, é abrigar esses prolongamentos odontoblásticos que a gente vai conseguir ver nas imagens posteriores. Então, a gente consegue observar aqui, ó, uma dentina que já vai estar mais mineralizada, até mesmo pela cor a gente consegue diferenciar. Mas aqui na B, tá vendo a corzinha dela? Ela vai ser o quê? A pré-dentina, certo? E depois ela vai sofrer um processo de maturação, de mineralização, até se formar, até se transformar na dentina mineralizada. E aí, a gente já sabe que uma das estruturas dessa dentina é o quê? Os túbulos dentinários. E aí nós vamos ter aqui o quê? Os túbulos dentinários, a principal função, guardar, abrigar os prolongamentos odontoblásticos. Esses prolongamentos odontoblásticos, a gente vai conseguir visualizar aqui, essa regiãozinha, deixa eu ver nessa foto aqui, não, é nessa foto. Nós vamos ter, ó, o prolongamento odontoblástico, certo? E aí ele vai estar onde? Abrigado dentro desse tubo dentinário, certo? E aí, além dessas estruturas, nós vamos ter o espaço periodontoblástico. Esse espaço periodontoblástico é justamente a diferença da parede desse túbulo para o odontoblástico, certo? E aí, ó, nesse espaço periodontoblástico, que é entre a parede do túbulo e entre o prolongamento odontoblástico, nós vamos ter a presença de o quê? De um líquido, né? De um fluido dentinário, ou então, como a gente chama também, de líquido tissular. Esse líquido tissular, ele vai ser importante pela lubrificação dessa estrutura, certo? Aqui também a gente colocou um tópicozinho falando sobre ele, ó. Espaço periodontoblástico, que vai estar entre a parede do túbulo dentinário e o prolongamento odontoblástico. E nesse espaço periodontoblástico nós vamos ter o fluido dentinário, que a principal função dele é a lubrificação. Certo, falamos dos túbulos dentinários e dos aspectos, né, das composições dele. Agora a gente vai falar sobre a dentina peritubular. Nós temos dois tipos de dentina, né? Aliás, nós temos vários tipos de dentina, mas além dessa peritubular, nós temos a intertubular. A peritubular, como o nome já diz, ela vai estar periférica em relação ao túbulo. Ela não vai estar como essa entre o túbulo dentinário. É por isso que ela vai ser responsável por constituir a parede dos túbulos dentinários, porque ela vai estar ao redor desses túbulos dentinários, certo? E aí vai ser uma dentina hipermineralizada, né? Ou seja, vai ter muita mineralização. E aí ela vai ser escassa de fibras colágenas. Gente, eu vou só pausar aqui rapidinho para me colocar o computador para carregar. Só um instante. Então, a gente continuando, essa dentina peritubular, né? Ela vai ser uma dentina hipermineralizada. Então, ela vai ter muita mineralização, certo? E aí, apesar dela ter muita mineralização, né, muitos minerais, ela vai ter uma escassez, né? Escassez de fibras colágenas. Isso a gente não vai ver na dentina intertubular.
A dentina intertubular, ela vai ter o quê? A matriz orgânica, que vai ser constituída aquelas fibrilas que eu falei para vocês lá no começo da aula, que é constituída de quê? De colágeno tipo 1, certo? Que é a principal fonte da matriz orgânica, da dentina. E aí ela vai ser responsável pela maior parte do volume da dentina. A gente vai conseguir visualizar isso adiante também. Tem uma foto que mostra. Mas aqui, para você diferenciar a dentina peritubular da intertubular, foque na hipermineralizada, no caso da peritubular, e aqui na presença de matriz orgânica, né, constituída principalmente por colágeno do tipo 1, na intertubular. Aqui, ó, para a gente diferenciar, né, essas duas, nós temos principalmente o túbulo dentinário, essa região oca, né? O túbulo dentinário são cilindros ocos que vão abrigar os prolongamentos. Então, nós vamos ter o túbulo, nós vamos ter ao redor desse túbulo a peritubular, ou seja, na periferia, que vai formar as paredes desse túbulo dentinário, né? Como eu já falei aqui, ó. E aí nós vamos ter também a intertubular, que vai estar entre um túbulo e outro túbulo. A gente vai conseguir visualizar nessas fotos aqui também. Túbulo dentinário, cilindro